Mais uma vez estamos aqui com vocês em mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o chamado turismo histórico. Muita gente, quem não gosta de viajar, não é verdade? Mas muita gente viaja e vê lugares maravilhosos, faz compras, curte hotéis, restaurantes, curte a vida noturna, naturalmente, das cidades que vão visitar. Mas, às vezes, as pessoas estão num lugar que aconteceram coisas importantíssimas na história, que direta ou indiretamente influenciaram na nossa vida atual, a que nós vivemos, eu, vocês. E quero dar um exemplo para vocês. Viajando pela Espanha, eu notei, quando eu fiz o meu caminho de Santiago a pé, que muitas cidades, se não quase todas, tinham um monumento. Podia variar de tamanho, de forma, mas basicamente o monumento era esse que eu vou mostrar para vocês. Então vejam, aqui nós temos uma praça com um leão com a pata em cima de uma águia deitada. Ele subjugou a águia. O que é isso? Aí você se aproxima do frontispício do monumento e normalmente você vê que é um pleito de gratidão eterna aos heróis que em 1808, 1810, nesses 3 anos, eles se sacrificaram para defender a cidade deles do avanço das tropas francesas comandadas pelos generais de Napoleão, que em junho de 1808 invadiram a Espanha. E com o argumento de que eles queriam fazer guerra aos ingleses, eles foram atravessando a Espanha e foram saqueando, roubando, destruindo e, principalmente, a suprema ofensa para a personalidade espanhola, foram estuprando todas as mulheres que eles encontravam. Isso é a morte para um espanhol que leva a honra ao fio de uma faca. Pois bem, naquele tempo, a Espanha não tinha um exército que fizesse frente ao exército de Napoleão Bonaparte. O que é que eles fizeram? Se uniram aos ingleses e também, pasmem, aos portugueses, que também estavam sentindo que eles iam ser invadidos pelo exército francês, e o povo espanhol, como praticamente o exército espanhol na época, que lutou numa das batalhas contra os franceses em Salamanca, ele tinha 3.500 soldados, nada. E o povo espanhol partiu para um troço que ele é bom, guerrilha. E ele ficava só incomodando o exército francês e obrigando o exército francês a redobrar a guarda para poder ter segurança. E isso tirava tropas de combate. Pois bem, vemos aqui um detalhe também, na próxima foto, tirado mais de perto, a águia lá totalmente imobilizada pelos leões, que representavam o povo espanhol. E daí? E daí que, acompanhando a guerra que a França
estabeleceu com praticamente todos os países da Europa, ele chamava isso de bloqueio continental contra a Inglaterra, que sempre foi o objetivo de Napoleão Bonaparte acabar com a Inglaterra. Então, chegou o momento dele invadir a Espanha, e ele invadiu pelo sul e foi andando em direção ao leste, depois tomou o oeste, enfim, ele foi correndo, dominando a Espanha toda. Vejam no mapa que eu estou apresentando a vocês agora, vocês vão notar na parte inferior direita a cidade de Barcelona. E um ponto vermelho à esquerda, quase lá do outro lado, é um ponto que aconteceu uma desgraça para o exército francês tão vitorioso no passado. Simplesmente numa região chamada Montserrat, que é situada a 80 quilômetros de Barcelona, os franceses levaram a primeira sova na história da Guerra da Espanha. E como foi isso? Vejam que coisa interessante. Aqui vocês têm uma vista tirada da região de Montserrat, perto de onde está o convento dos dominicanos, e aqui já está anoitecendo e vocês veem cidades, porque Montserrat fica numa montanha bem alta, e as cidades lá no vale, bem ao fundo, é Barcelona. Dá para ver, 80 quilômetros quando o dia está claro, está sem nuvens. Pois bem, Montserrat tem uma formação geológica fora de série. Vejam aí, vocês estão vendo uma foto do mosteiro de Montserrat, tal como ele é hoje, e vejam que montanha esquisita essa, né? E a região toda de Montserrat, o entorno tem um nome catalão chamado El Bruc, e esse Bruc ele tem as características de terem as rochas muito fora do normal, como montanhas, né? Parecem uns espigões, e além do mais, o mosteiro já está lá há muitos anos, mas historicamente ele foi totalmente destruído por Napoleão em 1810. Napoleão, quando perdeu a batalha contra os catalãos, olha, ele ficou doido e mandou arrasar tudo. E pasmem, olhem a força do povo catalão. 200 anos depois, nós temos o mosteiro reconstruído e mais bonito do que nunca, e ampliado. E hoje todos vão visitar as maravilhas arquitetônicas desse mosteiro, Mosteiro de Montserrat. E muita gente visita a região e não tem ideia que lá já houve uma verdadeira batalha contra o exército de Napoleão Bonaparte. E como é que foi essa batalha? Muito interessante. Vejam outra vista da consistência das rochas que compõem essa verdadeira montanha. Essas rochas, outra vista ainda, elas são bem antigas, naturalmente, mas elas têm uma característica fora do normal. Aqui vocês estão vendo tudo fotos das instalações do Mosteiro de Montserrat. O Mosteiro de Montserrat, inclusive, amigos, você pode chegar de duas maneiras lá. Uma, de um trem que vai subindo vagarosamente a montanha. E a outra, se você quiser, você vai por um bondinho, um teleférico. O teleférico é emocionante, olha só.
Você está suspenso no ar e vendo aquele abismo que dá medo. Eu posso garantir a vocês que dá medo. Bom, mas dizia eu sobre as montanhas de Monte Serrato. É uma região fora de série porque as formações rochosas formam cavernas naturais, algumas enormes. E por causa da própria propriedade, da proximidade de uma montanha com a outra, das rochas e das florestas, o som se propaga de maneira incrível. E o eco na região é muito forte. Você dá um grito e você ouve. Eu, assim. E em 1800, a região, além dos frades do mosteiro, era habitada por catalães do Bruc, cuja profissão deles, todos eles eram carvoeiros. Em 1800 não havia energia elétrica. E daí? E daí que o trabalho deles era cortar as árvores, picar e fazer carvão. Esse carvão, depois de esfriado, botavam em sacos, em carroças e viajavam 80 quilômetros para Barcelona para vender carvão para aquecer o inverno dos habitantes de Barcelona. Esse pessoal conhecia com uma palma da mão a região do Bruc. E quando eles souberam que o exército francês, que estava precisando de munição, estava passando por ali para chegar a Barcelona, onde havia um depósito de armas e munições, e eles iam tomar a cidade para tomar posse do depósito. O pessoal do Bruc decidiu fazer frente. E um dos líderes dos carvoeiros, que conhecia muito bem a região e sabia do problema do eco, ele teve uma ideia. Ele arranjou um tambor, foi numa das cavernas e quando o exército de Napoleão começou a passar, não por cima das montanhas, mas na ravina, por baixo, porque eles não conheciam a região e eles tinham medo da guerrilha espanhola. Então eles estavam em bloco, andando por baixo de uma ravina, e aí um dos líderes começou a tocar o tambor dentro da caverna. Historicamente, sabe-se que os soldados, ao ver aquela barulheira toda ampliada pelo eco, se assustaram, eles pensaram que eram os espíritos da floresta que estavam gritando contra eles. Mas acontece que os espíritos da floresta estavam abalando as rochas daquela montanha e de repente começou a cair rochas enormes em direção à ravina e que fez um estrago no exército napoleônico. Morreu muita gente naquele dia. E os que fugiam tentando subir a ravina para encontrar um lugar mais protegido, esses eram mortos pelos catalães, ou com tiros de arcabuz, né, de pistola, ou principalmente com as lâminas, faca, facão, machado, o diabo. Gente, a Batalha do Bruc terminou naquele dia mesmo. E os franceses botaram, como se diz na gíria, o rabo entre as pernas e retrocederam. Isso é histórico. Sabe-se que Napoleão Bonaparte, quando soube dessa derrota, ficou muito danado e decidiu mandar acabar com o mosteiro dos beneditinos em Monte Serrato. E realmente chegou ali parte do exército que tinha sobrado e arrasaram o mosteiro, não ficou pedra sobre pedra. O que foi uma pena, porque
Os dominicanos, a função deles dentro da Igreja Católica é coligir dados, informações, eles são os bibliotecários da Igreja. E naquela época, eles tinham, com muito carinho e cuidado, uma biblioteca que tinha 15 mil volumes, alguns deles verdadeiras obras de arte, que eram copiados à mão, com iluminuras, aquela coisa toda. E, bom, aquilo virou cinza, porque foi incendiado. Bom, eles não conseguiram chegar a Barcelona e por ali a campanha perdeu força. O grande parceiro que lucrou com isso foi Portugal, que não chegou a ser invadido através da Espanha, lá pela região da Galícia, como era o objetivo de Napoleão. Bom, meus amigos, então, imaginem vocês em Montserrat, olhando para o que hoje é o mosteiro de Montserrat, e imaginando como foi a Batalha do Bruck. Inclusive, para quem se interessar pela história, tem um filme que foi filmado em 2010 e que vocês encontram em casas de locação de vídeos, chama-se O Bruck, e é uma produção francesa-espanhola que retrata o que foi a batalha e principalmente a perseguição que o general lá do exército francês fez aos líderes dos carvoeiros, dos catalães do Bruck. Vale a pena ver, eu assisti o filme, bem feito, romanceado, essa coisa toda, mas vale a pena ver. Bom, a seguir eu mostro para vocês uma santa que é muito querida do povo catalão, La Virgen de Montserrat. Está ela aí. Eles chamam a Virgem também de La Virgen Morena. Observem bem, vocês vão entender por quê. A próxima foto mostra em detalhe. Ela tem uma expressão muito interessante e em seus braços está lá o menino Jesus e ela tem na mão direita o mundo. Então, muita gente diz que, inclusive, a parada do exército francês em Montserrat foi um milagre da Virgem de Montserrat. Tudo bem. A próxima fotografia que eu gostaria de mostrar a vocês é o interior da igreja de Montserrat, que é uma verdadeira catedral. E isso foi construído em menos de 200 anos. Sabe-se que o povo catalão se cotizou para construir tudo de novo. E é muito interessante, porque hoje você chegando em Montserrat, você tem toda uma estrutura de pesquisa, para quem quiser lá pesquisar algum assunto. Tem também todo um complexo turístico. Eles fizeram trilhas pelos caminhos da montanha e, inclusive, é meu conhecimento que, neste momento, uma expedição arqueológica espanhola está lá acampada na região, porque parece que eles conseguiram descobrir a caverna de onde partiu o som que abalou todas as estruturas da montanha e jogou as pedras em cima do exército francês. Tem até uma reportagem no Google, vocês procurem, a Caverna do Bruck, e vocês talvez encontrem, está em espanhol, mas vocês vão encontrar informações do que é que eles estão fazendo e como eles estão processando o estudo, para ter certeza que foi dali que ocorreu o som primordial que derrubou as rochas em cima do exército de Napoleão. A próxima foto, meus amigos, é
é o estado de conservação da nova biblioteca do mosteiro. Amigos, antigamente o convento só tinha 15 mil volumes. Em 200 anos de história, desde que o mosteiro foi derrubado, hoje a biblioteca conta orgulhosamente com 150 mil volumes. E, por incrível que pareça, de tudo quanto é tipo de assunto, vão muitos pesquisadores, principalmente interessados em história da Espanha e a história da campanha de Napoleão e da Batalha do Bruck, e eles vão lá pesquisar, levantar dados, coligir dados. E está aí, é uma biblioteca que chama atenção. E dentro do saguão principal da biblioteca, nessa fotografia, vocês podem ver mais uma imagem da Virgem de Montserrat. Então, amigos, o que é que eu quero dizer com tudo que eu falei até agora? Em primeiro lugar, que a história é um ciclo que se repete. Napoleão, historicamente, parece que lutou 68 batalhas e só perdeu 8, venceu 60. Mas as 8 que ele perdeu foram fundamentais para que ele tivesse o fim que ele teve. Foi deposto uma vez, preso na ilha de Elba, e deposto outra vez e preso na ilha de Santa Helena, onde ele morreu. Lá ele tentou fazer suas memórias e ele se deu conta dos erros estratégicos que ele fez como general. E daí? E daí que 250 anos depois, mais ou menos, um outro, entre aspas, general, fez o mesmo erro que ele. Qual foi o erro de Napoleão? Ter invadido a Rússia. O inverno da Rússia liquidou com o exército de Napoleão. Ele invadiu a Rússia com 600 mil soldados. Quando veio o inverno, ele teve que retroceder e ele só tinha 160 mil soldados no seu exército. Ele nunca mais recuperou o exército ao nível que ele tinha. E, em 1940, Hitler fez o mesmo erro, invadiu a Rússia. E foi ali que a sorte militar dele virou. Ele não soube aprender com a história. Bom, amigos, é por isso que eu gosto, sempre que eu viajo, de me informar o que aconteceu de importante na região que eu vou visitar. Montserrat eu já sei, e quando eu retornar lá, eu já andei pesquisando outras coisas e prometo a vocês que eu vou filmar e fotografar outros ângulos e outras particularidades. É muito bom a gente viajar sabendo o que é que a gente está vendo. Esse, no meu entender, posso estar errado, é o verdadeiro sentido do turismo. Pensem nisso e quando vocês forem colocar o pé no mundo, peguem primeiro, agora com a Wikipédia e o Google, coloquem lá o tema do lugar que vocês querem visitar e procurem saber um pouco da história. Vocês vão curtir muito mais. E vocês vão dizer, e o que é que a Batalha do Bruck tem a ver conosco? Justamente, se Napoleão tivesse conseguido conquistar o Bruck e conquistar Barcelona, provavelmente ele teria invadido com tudo Portugal e a nossa história do Brasil não seria a que ocorreu. E quem sabe, sei lá, nós não estaríamos falando francês hoje em lugar de português. Bom, amigos, espero que tenham gostado do programa
e nos vemos na semana que vem novamente. Um grande abraço, felicidades para vocês e até lá!